Nós temos aprendido nesta Santa Igreja Apostólica que o nosso Deus, também os seus santos, são de moderação, ou seja, o nosso Deus é um Deus de moderação. Então, portanto, no reino dos céus, nas suas ações, suas obras, não existe exagero, não existe nada em excesso. Irmãos, e nós, como povo apostólico, nós servimos, ou pelo menos devemos servir a este Deus, e para que a nossa obra, para que os nossos atos sejam aceitos por Deus, nós precisamos então viver como Deus ensina, como a Santa Avó Rosa ensina, como o Santo Irmão Aldo nos ensina. E a Santa Avó Rosa muito nos ensinou, também o nosso Santo Irmão Aldo muito nos ensinou, a agirmos sempre com moderação, sem excesso, sem exagero, em tudo aquilo que nós realizamos. Irmãos, e um exemplo muito claro disso é o nosso trabalho, as nossas reuniões, como elas são realizadas. Então, a nossa reunião, ela é serena, moderada, as pregações são num tom suave, as orações, no momento de oração, somente o pastor, o pregador escalado ora em voz alta, os demais acompanham em pensamento. Os nossos hinos são músicas sacras, tudo moderado, não existe gritaria, exagero, excesso e assim por diante. Enfim, as nossas reuniões transcorrem na mais pura serenidade, tranquilidade, e isso tudo é agradável ao nosso Deus, porque é assim que devemos agir, assim que nós devemos praticar os nossos atos e o nosso trabalho. Irmãos, e tudo o que ultrapassa a moderação se torna em exagero, em excesso, e muitas vezes isso pode prejudicar a nossa fé, prejudicar a nossa vida e até mesmo afastar a nossa pessoa do nosso Deus. Um exemplo muito claro, um exagero, falando também da nossa fé. Então nós professamos a nossa fé na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Deus, nosso Pai, em Jesus, na Mãe Virgem Maria, mas com moderação. Se nós exagerarmos ou excedermos na nossa adoração, na nossa glorificação, na nossa fé, isso se torna fanatismo. E o fanatismo não é aprovado por Deus, o nosso Pai. Irmãos, e muitas vezes nos mínimos detalhes da nossa vida nós precisamos tomar cuidado, porque podemos falhar diante de Deus, diante da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Um exemplo que eu posso citar para os irmãos, um exagero que pode ocorrer na vida, no ato de uma pessoa, por exemplo, é quanto à alimentação. A gula, que na doutrina é conhecido como glutonaria. Então, se a pessoa se alimenta o necessário para ter energia suficiente para realizar as suas ações, o seu trabalho e assim por diante, não é pecado. Mas a partir do momento que a pessoa exagera na sua alimentação, como eu disse, a gula, a glutonaria, então isso não é aprovado por Deus. Se torna numa falha, se torna num pecado. Então nós, povo apostólico, nós precisamos ser vigilantes e tomarmos cuidado com a nossa vida. Como diz uma mensagem que ainda saiu no boletim da semana passada, um dos apóstolos, ele aconselhou: orai e vigiar em todo o tempo. Então o apostólico, ele tem a obrigação de ser vigilante, para não cair em tentação, ou para não cair no erro. É claro que nós temos a Santa Avó Rosa, o poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, em nosso favor, à nossa disposição, mas precisamos merecer, e precisamos fazer a nossa parte. Eu ainda me lembro
de uma mensagem que saiu em um de nossos boletins, algumas semanas, onde falava que nós, povo apostólico, fomos imunizados pelo poder de Deus contra os ataques do mal, contra o pecado, contra o poder do mal e assim por diante. Irmãos, isso é uma realidade, só que precisamos tomar cuidado e precisamos cuidar. Eu posso citar um exemplo para os irmãos, um exemplo material para uma boa compreensão. Todos sabem que o nosso corpo, o nosso organismo tem um sistema de defesa. Temos aí algumas células de defesa que nos protege de ataque de enfermidades, ou alguma infecção e assim por diante. Sistema chamado sistema imunológico, que imuniza o nosso corpo contra ataques de alguma enfermidade, algum mal que venha a nos acometer. Porém, nós precisamos cuidar, porque se nós não cuidarmos da nossa saúde, tendo uma boa alimentação, zelando da nossa saúde, então esse sistema pode ficar comprometido e poderemos então sofrer sérios embaraços quanto à nossa saúde. Às vezes a pessoa não cuida direito da sua saúde, da sua alimentação, e às vezes uns simples resfriados, a pessoa fica até acamado, hospitalizado, ou às vezes uma simples tosse desencadeia numa pneumonia e assim por diante. Ao passo que aquele que cuida, muito embora ele possa sofrer tudo isso, mas ele vence e às vezes nem fica hospitalizado, não precisa nem tomar medicamento e aquilo desaparece por completo. Irmãos, na nossa vida espiritual é com muito mais perfeição. Então nós somos imunizados, como diz a palavra daquele boletim, através do poder, da graça da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Porém, precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, porque se nós descuidarmos, se nós não cuidarmos da nossa saúde espiritual, então nós poderemos ter esse sistema abalado e poderemos sim ser atacados pelo poder do mal, ser derrubado, como eu acabei de citar esses exemplos, através desses sentimentos de exagero de muitas coisas, que pode então tomar conta da nossa vida e pode afastar a nossa pessoa de Deus, o nosso Pai. Irmãos, e como cuidar? Como nós devemos então zelar dessa imunidade que nós possuímos espiritual? Através da doutrina, através da disciplina, sendo observadores e cumpridores da nossa vida, dessa doutrina e dessa disciplina. Então, desta forma, nós estaremos fortalecendo essa imunidade que nós recebemos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E aí sim, mal algum poderá nos derrotar, mal algum poderá nos derrubar. Então, irmãos, a seguir eu leio aqui o nosso boletim, e existe aqui alguns atos, algumas ações da nossa vida, que precisam ser vigiadas, precisam ser controladas, para que não venhamos então a ser fadados ao fracasso, ou mal possam atacar a nossa vida e possam então derrubar e até mesmo tirar a nossa fé. Nosso boletim diz assim: a ambição. A ambição é o desejo veemente de possuir riquezas sem necessidade, ou de ser grande sem poder e sem merecer. É o sentimento da alma semelhante ao da avareza, que aprende as coisas terrenas e materiais, fazendo-se esquecer do reino dos céus e levando-o a perder o amor a Deus. O evangelho do reino dos céus opõe-se à ambição, porque esta gera a morte espiritual. O homem que ambiciona muita coisa cai da graça de Deus, porque dá lugar em sua vida ao espírito de avareza, luxúria, engano, soberba, infidelidade e etc. E assim ficará preso às coisas deste mundo e não herdará o reino dos céus. Por isso que o nosso Senhor Jesus combate a ambição em sua doutrina, dizendo assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nesta doutrina, coração quer dizer espírito que poderá viver eternamente. Ora, se for santificado e unido ao Consolador e ao seu sucessor, adquire saúde para o corpo e virtudes para o espírito, e viverá eternamente.
Jesus Cristo ensinou, portanto, que aquele que põe o seu coração na riqueza ou nas coisas terrenas, ainda que sejam sem valor algum, fica preso por elas e ligado às mesmas pelos sentimentos da avareza, e não obterá a santidade a fim de ir para o céu, nem ficará com o Espírito Santo. Por isso, ensinamos aos fiéis a querer e a fazer todas as coisas com naturalidade e justiça, observando o útil e o necessário. É lícito aos filhos de Deus, de acordo com esta doutrina, possuir bens materiais e riquezas, desde que sejam justos, honestos e observem em tudo o lícito, o útil, o necessário. Podem possuir propriedades, bens e outras coisas, se puder pagar, mas não com ambição. Podem até ser úteis, empregando e proporcionando trabalho ou emprego aos que vivem de salário. Às vezes a ambição é tanta que leva as criaturas a comprar sem poder, fazendo dívidas sem meios para resgatá-la, ou usa de empréstimo ou de crediário sem poder, e se atiram em muitos negócios, vindo posteriormente sérias dificuldades, por falta do cumprimento de suas obrigações. E quando as coisas correm bem, não pensam que poderão sobrevir dias difíceis, e se comprometem com muitas dívidas, e depois ficam embaraçados, sem poder pagar. Tudo isso é pecado e causa escândalo. Quando alguém se apaixona por alguma coisa na terra, não pode agradar a Deus, porque se esquece dele, e não sendo amigo de Deus, também ele não recebe no seu reino. Ao invés de pôr o seu coração nas coisas terrenas e encher-se de cobiça e inveja, ame as coisas celestiais e ao seu próximo, de modo que seja um verdadeiro seu amor ao nosso Pai Criador. Fazendo sempre o bem e vivendo esta doutrina, estará juntando tesouro nos céus, onde está reservado para si o lugar entre todos os santos e o galardão que merecer. Qualquer filho de Deus pode querer muitas coisas para o seu bem-estar e sua felicidade, porém, não deve buscá-la com ambição, nem com desonestidade, e nem em prejuízo do cumprimento de obrigações já assumidas. Não deve querer alcançar tudo de uma vez, mas com paciência e cada coisa ao seu tempo. Aquele que confia em Deus, faz a vontade dele, contará com a sua bênção e também com o amparo e proteção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, sendo, portanto, bem-aventurados em tudo o que fizer. Pregando este mesmo evangelho, escreveu o apóstolo São Paulo: sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Procure viver sempre em conformidade com a vontade do nosso Pai Celestial, buscando sempre o reino dos céus, a sabedoria e sua justiça, e assim, bem-aventurado será. Gozo e paz, alegria, terão sempre em seu coração, porquanto não lhe faltará a graça do Espírito Consolador. Então, irmãos, está aí, como eu disse no início, sobre o exagero, sobre o excesso. Então, por exemplo, nós temos os nossos desejos. Irmãos, e não é pecado, não é errado, desde que seja lícito e não venha a ferir a justiça de Deus. Então, por exemplo, uma criatura, a pessoa pode ter o desejo de adquirir um automóvel, por exemplo, um carro. Às vezes a pessoa tem dificuldade até mesmo para se locomover para a igreja ou para fazer o seu trabalho, e a pessoa então tem aquele desejo de possuir aquele carro. Irmãos, não é pecado. Às vezes ele faz ali as suas economias e aos poucos vai ajuntando aquele montante e, enfim, compra aquele carro. Isso não é pecado. Agora, irmãos, se a pessoa às vezes já tem um carro e quer mais um, e às vezes com isso prejudica as pessoas, prejudica a sua própria vida, prejudica a sua família. Então isso, irmãos, é o que está escrito aqui na palavra, é ambição.
Irmãos, e falando da ambição, eu anotei aqui quero abrir aqui um parênteses, porque eu anotei aqui o significado da ambição. Por quê? Porque hoje, irmãos, a informação está muito fácil, todos têm acesso à informação. Às vezes a pessoa pode, depois, até mesmo pesquisar, mas o que significa a palavra ambição? Irmãos, de acordo com o nosso dicionário, eu anotei aqui, diz assim, ambição, forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, cobiça. Porém, existe um segundo significado, onde diz, anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, desejo de atingir uma meta. Então, hoje no mundo é muito comum, às vezes os jovens, por exemplo, às vezes participam de alguma palestra, de algum treinamento, de algum curso, e lá as pessoas costumam dizer, olha, para vencermos na vida, precisamos ter ambição. E isso pode causar dúvida. Irmãos, a ambição que fala que nós devemos ter para alcançarmos o nosso objetivo, para alcançarmos a nossa meta, é a dedicação, a persistência que nós precisamos ter. Agora, a ambição que está aqui na palavra do boletim, no sentido exato da palavra da doutrina, irmãos, já é a ganância. Como eu disse, às vezes a pessoa já tem um bem e quer mais, e não se contenta com aquilo que tem. Eu me lembro que a missionária, certa vez, falando a respeito desse assunto, ela ainda disse que isso é natural do ser humano. Às vezes a pessoa passa uma vida difícil, tem uma vida difícil, aí ora, pede a Santa Vó Rosa, pede ao Santo Irmão Aldo, me ajude. Às vezes não tem um lugar para morar, e a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoa, e aquela pessoa consegue comprar lá uma casinha. E a pessoa então agradece, fica muito contente, e passa a viver agradecido. Passam uns anos, a pessoa, não, mas agora eu não quero mais essa casa aqui, agora eu quero aquela, igual a do meu vizinho, aquela que eu vi, e assim por diante. E aí a pessoa fica a vida toda aqui na face da terra, ao invés de fazer a vontade de Deus, de buscar a consagração e a santificação da sua alma, do seu espírito, fica a vida toda aqui na face da terra em busca de bens materiais. Então observamos que isto prejudica a vida da pessoa, afasta a pessoa de Deus. Então isso, irmãos, é que está falando da doutrina que é pecado. Isso não pode acontecer na vida do apostólico. Irmãos, eu me lembro de um fato, os irmãos devem se lembrar, nosso Santo Irmão Aldo ainda estava fisicamente entre nós, de um movimento que surgiu, se não me falha a memória, chamava Telex Free, eu acho que era um tipo de uma pirâmide. Irmãos, eu me lembro perfeitamente, assim que surgiu isso aí no mercado, o Santo Irmão Aldo colocou no boletim, alertando, advertindo os apostólicos, a não participarem daquilo. Irmãos, e quantas pessoas caíram? Quantas pessoas, irmãos, perderam seus bens? Irmãos, eu tenho conhecimento de pessoas que perdeu casa, perdeu automóvel. E isso, irmãos, apostólicos. Por quê? Irmãos, é a ambição, é a ganância de querer riquezas de um dia para o outro, de querer, irmãos, bens materiais com facilidade. Por quê? Porque as pessoas investiam lá X e ganhava Y, só que não contentavam. Bom, se eu investir X e ganhei Y, agora eu vou investir mais. E quantas pessoas fizeram empréstimos bancários e depois, irmãos, não tiveram como saldar a dívida? E padeceram. E como diz a palavra do boletim, sofre a pessoa, sofre a família e dá mau testemunho. Porque já imaginou o apostólico emprestar um dinheiro de uma pessoa, de alguém, e depois não pagar? Porque não tem condições. Por quê? Porque teve aquela ganância de ganhar mais e mais, com menos esforço, sem trabalhar, vamos dizer assim. Então observe, irmãos, que a nossa doutrina, a nossa disciplina, ela não veio para escravizar ninguém, mas ela veio para cuidar da nossa vida. Ela veio para, irmãos, ajudar nós
a termos uma vida boa aqui na face da terra, não só no sentido espiritual, mas até mesmo no sentido material. Porque observe, irmãos, um fato deste, aquele que é observador da doutrina, observador da disciplina, por exemplo, os apostólicos que ouviram, acataram o conselho do Santo Irmão Aldo, então, irmãos, eles atravessaram isso e não sofreram. Agora, aqueles que não ouviram, que não deram crédito, padeceram. E eu acredito que até hoje, porque como eu disse, muitos perderam casa. Eu sei de pessoas que venderam a casa para investir, outros venderam automóvel para investir e perderam tudo. Então tudo isso, irmãos, é a ganância, é a ambição. E a nossa doutrina, a nossa disciplina tem esse objetivo, é nos livrar, nos resguardar. Como diz a palavra da doutrina, irmãos, é como uma armadura que protege o Filho de Deus. Porém, precisamos dar crédito, precisamos praticar. Porque como eu disse no início, se nós não cuidarmos, se nós não colocarmos em prática, não adianta ouvirmos, irmãos, não surtirá o efeito na nossa vida. Então nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Como eu disse, é lícito o apostólico ter bens materiais, não é pecado, irmãos, mas ficar preso àquilo, aí já se torna pecado, porque a pessoa fica sem tempo para Deus, a pessoa passa a viver em função de riquezas, em busca de bens materiais, e às vezes não tem tempo nem para participar das reuniões. Ainda lembrando da mensagem da missionária, ela falando a respeito deste assunto, ela disse também que às vezes tem pessoas que trabalham assalariados, e às vezes tem um salário até razoável, mas todos os finais de semana está trabalhando, fazendo hora extra, às vezes não tem necessidade, às vezes sacrifica a família, sacrifica a própria vida, a sua saúde, sacrifica a sua fé, porque não tem tempo de vir na igreja, participar das reuniões, alimentar o seu espírito, tudo isso por ganância, em busca de bens materiais, e sabemos, irmãos, que tudo isso um dia ficará aqui. O que Deus requer da nossa pessoa é o nosso espírito puro, limpo, imaculado, preparado para morar com Ele na região celestial. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado com este desejo exagerado de querer bens, conquistar bens ou riquezas materiais. Irmãos, e prosseguindo a leitura do nosso boletim, aqui também tem uma mensagem que fala sobre a soberba, que diz: a soberba se opõe à humildade. Enquanto o Espírito Santo aprova a humildade e abençoa o humilde, o espírito do mal se alegra com a soberba e escraviza o orgulhoso. Por isso, Deus exige humildade para estar com o homem santificado. O poder do mal, quando não pode de outra maneira derrubar e acorrentar o Filho de Deus, procura ensoberbecê-lo, pois assim o vencerá. Todavia, não é só com as coisas grandes e valorosas que o espírito mal dá a soberba. Por quê? Pode fazê-lo até com insignificâncias. Alguém deseja melhores condições de vida e esforça nesse sentido. Até aí vai tudo bem. Mas se não for fiel a esta doutrina, quando alcança o seu objetivo, fica inchado, cheio de si, e começa a ostentar sua grandeza. Compra coisas finas e adquire muitos bens, e com isso se envaidece e perde a fé, acabando por ficar preso ao seu tesouro. Poucas são as pessoas que podem ter muita riqueza sem perder a salvação. Irmãos, por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Então observe, irmãos, que é muito difícil uma pessoa com muita riqueza, com muitos bens materiais, se lembrar de Deus, se lembrar da sua igreja, se lembrar de buscar um alimento espiritual. É muito difícil. Irmãos, não vou dizer que não exista, mas é difícil. Há casais que viviam tão bem enquanto o cônjuge ganhava o suficiente para a manutenção do lar, tendo uma vida humilde e simples. Porém, depois que passa a ganhar mais ou se estabelecer, melhora a situação social entre os amigos e adquire riquezas materiais,
muitas vezes perde a felicidade, a paz e sua família, pois em virtude de sua riqueza e de sua posição, passa a ser invejado, cobiçado. Melhor seria que continuasse sua vida humilde, tendo o suficiente necessário para a manutenção do seu lar e de sua subsistência. Por isso que ensinamos que não deve ambicionar coisas altas, mas acomodar-se às humildes. Cuidado, muito cuidado, não seja soberbo, muita vigilância e temor a Deus para ser humilde, pois a humildade traz a paz e a felicidade, mas a soberba, a condenação. E prosseguindo, aqui fala da vaidade. A vaidade, no sentido objetivo, é o sentimento de gozo e alegria no uso de coisas supérfluas, que excedem o útil e necessário, as quais enganam a alma, dando-lhe felicidade passageira e enganosa. É o sentimento do coração que se enfeita com objetos ou coisas desnecessárias para pôr em evidência o corpo ou sua vida, a fim de sustentar uma posição social falsa. Também é dito que vaidade é tudo que é inútil e excessivo, tudo que excede o útil e necessário, e em relação aos costumes, tudo o que passa do limite, da decência, da moral, do pudor e do bom comportamento é vaidade. Constitui pecado, porque ilude a alma e enche-a de soberba, ou porque, sendo em excesso, escandaliza o seu próximo. Assim, se alguém tem casa com todo o conforto, onde pode viver sossegado e em paz, está bom. Mas se quiser comprar outra por luxo, sem necessidade, é vaidade. Ter a casa adornada com alguns quadros, vasos de flores e objetos que não sejam de idolatria, nem de superstição, é agradável e útil, mas se enfeitá-la em excesso, para dizer que é mais linda do que a do vizinho, é vaidade. O uso da aliança em virtude do casamento é lícito e se faz necessário, mas se alguém usá-la fora da simplicidade, cheia de diamantes, já é vaidade. O uso de brincos, colares, pulseiras e objetos de adorno, com o fim de pôr em evidência a sua pessoa, é vaidade e pecado. Todavia, fivelas para prender o cabelo ou pequenos broches para prender o vestido, por haver necessidade, é lícito usar. Se contrariar a modéstia e a decência, já é vaidade. Entendo que a vaidade amarra o espírito e impede a sua purificação e santificação. A beleza da alma não está nas coisas exteriores que possam dar um toque de formosura e de importância às criaturas, porém está na pureza do coração, na honradez, na honestidade, na austeridade e na prática da justiça. Enfim, a beleza do espírito está na santidade. Essa beleza é para valer no reino de Deus, a fim de levar os fiéis a serem perfeitos e semelhantes ao Espírito de Jesus. E como não há salvação, nem santificação sem disciplina, nosso bom Jesus, desde o início desta obra, foi usando a Santa Voz Rosa para nos ensinar as regras do bom viver. Daí haver disciplina nesta igreja e, como Espírito Consolador, esta Santa de Deus exige a obediência. E a disciplina sobre os costumes, quanto a roupa, calçados e bom comportamento, etc., é necessário para acostumar o nosso povo, especialmente os novos convertidos, a produzirem os frutos naturais de filhos de Deus e, consequentemente, desapareçam de sua alma todos os maus sentimentos. Por isso, se alguém for batizado e no decorrer de sua vida tornar-se vaidoso, perderá a unção do Espírito Santo. Ora, se der lugar à soberba, à vaidade, à ambição, e vier a possuir sentimentos pecaminosos no coração, perde até a vida da alma. O viver com Deus causa um gozo inefável e uma felicidade sem igual. Portanto, façam tudo para permanecer neste caminho, ser um filho de Deus e herdar o reino dos céus. Confie na Santa Voz Rosa, pois ela o ajudará a ser santificado. Confie também no santo profeta Irmão Aldo, pois ele também recebeu de Jesus e da Santa Voz Rosa a participação em todos os dons divinos e também poderá te ajudar a se consagrar e santificar a cada dia mais. Tenha sabedoria para discernir o bem do mal, o útil do inútil, o necessário do supérfluo,
e seja verdadeiro e simples de coração. Pela fé no Santo Consolador, assim como em Deus, o Pai, em Jesus, nosso Senhor, que o enviaram, e pela fé no poder do Santo Irmão Aldo, e pela obediência, santifiquem-se para possuir a vida eterna e poder um dia entrar no gozo da glória celestial. Amém. Irmãos, então, como eu disse no início, tudo que é em excesso, exagero, é pecado. Está aí a vaidade. Então, irmãos, o apostólico, ele tem o direito de cuidar da sua aparência, do seu corpo, da sua roupa, mas com modéstia, com simplicidade. Se houver exagero, já parte para a vaidade, e isto é pecado. Às vezes, irmãos, existem apostólicos que criticam a disciplina, porque às vezes diz assim, mas eu não posso me arrumar porque a disciplina não permite. Mas eu não posso arrumar o meu cabelo porque a disciplina não permite. Irmãos, a nossa disciplina dá condições a qualquer criatura de se apresentar bem, com decência, qualquer lugar que a pessoa esteja. Um exemplo do cabelo, o cabelo das irmãs, por exemplo. Nós sabemos que é difícil, às vezes uma moça, ou até mesmo uma senhora, ter um cabelo muito longo, isso dá trabalho para cuidar, assim por diante. Agora, irmãos, é pecado cortar o cabelo? A disciplina apostólica proíbe cortar o cabelo? Não. Desde que esteja dentro dos parâmetros permitidos, que são 4 dedos abaixo do ombro. Só que a pessoa já vai cortar o cabelo, aí já corta além do necessário, já faz cortes extravagantes que não condizem com a nossa disciplina, às vezes repica ou corta tudo enviesado e assim por diante. Então, irmãos, já fugiu da disciplina. Mas não é proibido cortar o cabelo, aparar o cabelo. Eu certa vez ouvi uma senhora, uma apostólica, reclamar da sobrancelha. Os irmãos todos sabem que a idade vai chegando, a sobrancelha começa a crescer, começa a ficar grande. E aquela senhora estava reclamando, mas agora eu vou ficar com minha sobrancelha parecendo um bicho. Irmãos, mas é pecado aparar a sobrancelha? Não é. Eu mesmo, toda vez que eu vou lá cortar o cabelo, o cabeleireiro, o barbeiro, dá uma parada. É errado? Não. Então, uma irmã tirar ali o excesso, é pecado? Está fora da disciplina? Não está fora da disciplina. O que é errado é tirar tudo e depois tira, aí faz outra com lápis. Isso não dá para entender, porque tira, aí desenha outra. Então, veja, irmãos, que não dá para entender o ser humano, vamos dizer assim. Eu me lembro, irmãos, que o Santo Irmão Aldo, certa vez, falou, por exemplo, das unhas. As irmãs, às vezes, mas eu não posso cuidar das minhas unhas. Pode cuidar, pode arrumar as unhas, pode usar aquela base incolor. Agora, irmãos, a partir do momento que começa a usar esmaltes coloridos, como diz a palavra do boletim, já fugiu do útil, já fugiu do necessário. É excesso, é inútil, e aí se torna vaidade. Porque hoje a gente observa, no mundo e agora até na igreja a gente observa, é triste, mas existem as irmãs que usam esmalte nas unhas, vermelho, colorido. Agora, irmãos, eu fico a pensar, se as unhas das mulheres fossem para ser coloridas, o que os irmãos acham? Deus teria feito colorida, porque Deus, ele é perfeito em sabedoria, tudo que Deus cria é perfeito. Então, irmãos, eu fico a imaginar, se fosse para ser colorida, então Deus teria feito colorida, não é mesmo? E talvez se tivesse feito colorida, aí eles iam lutar para tirar a coloração, mas infelizmente, irmãos, é isso que acontece. Ainda, irmãos, falando do cabelo, eu me lembro que a missionária certa vez ela disse, por exemplo, às vezes a idade vai chegando, os cabelos começam a ficar brancos, e isso às vezes incomoda. A maioria das vezes as irmãs, né? Às vezes tem homens também que se ficam incomodados, os cabelos brancos e... Agora, irmãos, é pecado? A disciplina condena a pessoa tingir ou pintar o cabelo? Não, desde que seja da cor natural. Então a disciplina é essa.
Se a pessoa tem um cabelo castanho, natural, então pinte de castanho. Se tem um cabelo loiro, então pinte de loiro. Agora, o que acontece é que a gente observa, às vezes a irmã hoje está com cabelo loiro, semana que vem está preto, na outra semana está azul, na outra semana está verde, e assim vai. Então observa, irmãos, que isso foge do necessário, foge do útil, como diz a palavra da doutrina. E tudo isso é supérfluo, é inútil. Porque, irmãos, não tem necessidade dessas coisas para sermos bem apresentáveis diante de Deus. Então tudo isso o apostólico precisa observar. Irmãos, e o que eu fico observando, irmãos, é que essa igreja, como dizia a missionária, já não é mais criança espiritualmente falando, já somos adultos no espírito, temos conhecimento de sobra, irmãos, tanto que aprendemos, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tanto que eles nos ensinaram. E por que nós vamos teimar em desobedecer, se queremos o reino dos céus? Então observe, irmãos, que o apostólico precisa ser sábio. Eu me lembro que o Santo Irmão Aldo certa vez colocou no boletim, o apostólico precisa ser inteligente. E quando ele diz inteligente, não é intelectualmente falando, é inteligente espiritualmente, espírito inteligente. Porque o apostólico que tem um espírito inteligente, ele foge dessas coisas. Ele não traz para si as modas que só afasta a criatura de Deus. Então nós precisamos ser observadores da doutrina. Irmãos, e eu não poderia deixar de falar também dos irmãos, porque só as irmãs, mas os irmãos também. Às vezes a gente observa os irmãos, corte de cabelo, às vezes barba, cavanhaque. Eu certa vez ouvi um jovem dizendo, mas por que não pode usar barba? Por que eu não posso usar uma barba? Por quê? Eu explico por quê. Porque é inútil, não tem necessidade. Por quê que um homem apostólico precisa ter barba? Não tem necessidade, é inútil. E tudo que é inútil, irmãos, para Deus não tem valor. Então o irmão apostólico precisa cuidar também do seu cabelo, da sua barba, aparar, tirar a barba, não pode. O cabelo, ter um corte de cabelo decente, de conformidade com a nossa doutrina, com a nossa disciplina, e não seguir as modas do mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, e nós fomos preparados, como diz o Santo Irmão Aldo, alguns meses antes de deixar o corpo, ele disse, o povo apostólico está preparado. Então nós fomos preparados para vencer, e para influenciarmos o mundo com as nossas boas maneiras, com as boas práticas, com a nossa boa conduta, e não sermos influenciados por aquilo que o mundo oferece. Mas é como eu disse da imunidade. Então nós precisamos nos recorrer aos ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, recorrermos à doutrina e à disciplina apostólica para estarmos livres de tudo isso que vai minando e vai entrando na vida de muitos apostólicos. Então pense com bastante carinho e também com muita responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade hoje, nesses dias presentes? Como eu disse na hora da coleta, é darmos início, ou melhor, darmos cumprimento à promessa de Jesus, que ele incumbiu a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Então nós fazemos parte dessa promessa. Porém, como eu sempre digo, precisamos fazer a lição de casa. Então precisamos cuidar da nossa vida, cuidar do nosso espírito. Porque às vezes existem muitas pessoas que conseguem ver o defeito dos outros, do seu irmão, do seu colega, do seu vizinho, mas o dele, ele não vê. Então nós precisamos olhar mais para dentro de nós, para nós mesmos, e procurar consertar a nossa vida e colocá-la de conformidade com a nossa doutrina e com a nossa disciplina. Porque, irmãos, às vezes muitos não obedecem porque ainda não compreenderam o significado. Eu mesmo, certa vez, eu ouvi uma jovem dizer assim, mas será que por causa de um pedacinho de pano a menos no meu vestido, eu não vou entrar no reino dos céus? Irmãos, eu sempre digo, não é por causa do pedacinho de pano a menos, não é por causa da pintura na unha, não é por causa do corte de cabelo extravagante, não é por causa do cavanhaque da barba, mas por causa do sentimento que está no coração, do sentimento que está no espírito. Porque se o apostólico não tem aquele sentimento, isso para ele não tem valor. Então ele está livre de tudo isso. Então, irmãos,
É por esse lado que nós precisamos olhar e analisar a nossa vida. E se fizermos assim, com certeza, seremos bem-aventurados e estaremos agradando a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E eles terão muito mais prazer e muito mais facilidade de abençoar a nossa vida e nos ajudar a vencermos e a cumprirmos a nossa missão aqui na face da terra. Missão de filhos de Deus. Apostólico é muito bom, porque aqui eu vivo no reino da luz. Tenho as bênçãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e as graças de Jesus. Sou corajoso e confiante, sempre vou lutar para defender a minha igreja. Esta peleja para trás não vou voltar. Santa e querida Avó Rosa, neste momento, nós, os teus filhos, terminamos esta reunião, muitos agradecidos à Senhora
e também ao nosso santo irmão Aldo, porque sabemos, Santa Avó Rosa, que foi pelo mérito da senhora e também do santo irmão Aldo que hoje nós temos esta feliz oportunidade de reunirmos, ouvirmos as mensagens, ouvirmos os ensinamentos do nosso Deus. Agradeço também a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Virgem Maria, honro e glorifico a todos os santos da glória celestial. E neste momento, Santa Avó Rosa, momento que nós estamos diante da Senhora, fazendo os nossos pedidos, as nossas orações, eu suplico que a Senhora Santa Avó Rosa atenda às nossas orações. Eu apresento à Senhora as orações, os pedidos que esses teus filhos te fazem neste momento. Santa Avó Rosa bendita, não sei o que eles te pedem, mas quem sabe muitos deles vieram em busca de mais força, mais sabedoria, mais entendimento. Outros vieram em busca de saúde para o seu corpo, cura para as suas enfermidades, alívio para as suas dores. E neste momento, Santa Avó Rosa, com certeza, estão com seus pensamentos voltados à Senhora, suplicando a tua bênção, a bênção e a graça do nosso santo irmão Aldo. Santa Avó Rosa bendita, ajude-os, pois, mesmo que não mereçam tanto, mas use da tua misericórdia e ajude-os para que eles possam ser aliviados dos seus sofrimentos. Me lembro também, Santa Avó Rosa, dessas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados nessa caixa de oração. Peço que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, com a Mãe Virgem Maria, analise estas vidas, façam a eles uma visita, lhes concedendo aquilo que eles tanto te pedem, tanto necessitam. Me lembro também dos ouvintes de Hora Milagrosa, daqueles nossos irmãos que hoje aqui não puderam comparecer, e também daqueles que estão nos acompanhando através da internet. Que a tua bênção, a tua graça, a tua proteção também esteja na vida deles, lhes ajudando, lhes fortalecendo a fé, o entendimento, para que possam ser realmente vencedores aqui na face da terra. E por tudo, Santa Avó Rosa, crendo que a Senhora, juntamente com Jesus, com a Mãe Virgem Maria e o nosso santo irmão Aldo, neste momento, está com seus olhos voltados para essa reunião e com suas mãos estendidas a nos abençoar. Nós, os teus filhos, muito te agradecemos. Agradecemos também ao nosso Deus, ao seu Divino Espírito Santo, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Virgem Maria e ao nosso profeta Santo Irmão Aldo. Amém.